Olá, doutora Sandra. Antes de mais, Olá, agradecer a sua presença aqui na entrevista. muito obrigada pelo convite. A pandemia, que efeito é que já está a ter nas crianças e que efeitos é que ainda vamos descobrir no seu desenvolvimento daqui a algum tempo? Eu não percebi a primeira parte da pergunta, Aqui, desculpe, ouvi mal. que efeitos é que a pandemia já está a ter nas crianças, e que efeitos ainda terá no seu desenvolvimento? Eu acho que nós ainda estamos muito no início e acho que ainda é muito cedo para nós começarmos a tirar conclusões sobre esses efeitos. É claro que já vemos efeitos mais no imediato, não é? Eu própria tenho uma filha de 4 anos e um adolescente de 13, portanto também vivo isso, não é? Nós também somos pais. Aquilo que nós vemos é que realmente há muitas coisas que já começam a afetar as crianças, mesmo bebés, portanto, os mais pequeninos, eu acho que eles já acham que é normal uma pessoa andar de máscara, não é? Eu acho que a faixa dos pré-escolar é uma faixa que já está a sofrer com isto porque eh, são muito isolados, são muito fechados, não convivem com as outras crianças, com os amiguinhos nas festinhas, como faziam antes, não é? Portanto, não há festas de aniversário, não há saídas portanto, das creches. Por exemplo, a minha filha teve uma única saída neste tempo todo, portanto, em 2 anos, enquanto que o meu filho, na mesma fase, agora já tem 13, e já conhecia Portugal dos Pequeninos, já tinha ido ao zoológico, já tinha ido. Portanto, isto são coisas que nós no futuro vamos perceber a falta, não é, de convívio, de participarem em atividades, de socializarem com os outros amiguinhos, que vão afetar com certeza, não é? Estão a ser criados de uma forma diferente, de uma forma mais fechada. E depois, o que é que nós nos valemos em casa? Nas tecnologias, não é? Portanto, também eles estão cada vez mais ligados a essa parte, a parte virtual, o contacto não tanto, o contacto com os avós é outro problema que nós temos, não é? Porque as crianças, e sobretudo os avós são muito importantes na vida das crianças e, e falha muito agora, não é? Esse relacionamento entre os avós e as crianças também falha muito. Em termos de desenvolvimento propriamente, eu acho que não há grandes, para já, no desenvolvimento cognitivo, essa parte continuam os infantários, portanto continuam as educadoras, nestas crianças mais pequeninas não se vê tanto essa parte. Eu acho que se calhar no futuro vamos perceber mais em termos sociais, não é? A forma de lidarem com as outras pessoas. Depois temos várias faixas, a outra é a idade escolar, pronto, a primária também é mais ou menos os mesmos problemas. A outra, os adolescentes, que já por si só, que eu acho que é a faixa etária mais complicada, acho que é aquela que vimos logo efeitos imediatos, porque tem outro entendimento, é uma fase já complicada por si só, não é? Porque são adolescentes, já têm aqueles problemas que já tinham antes. Tivemos muitos casos em que apareciam na urgência com tentativas de suicídio, depressões. Tenho muitos adolescentes que estão mesmo deprimidos, portanto, eu acho que se estamos a falar em efeitos da pandemia, esta fase da adolescência foram as crianças que foram mais afetadas, sem dúvida. Como é que se dá apoio a esses jovens quando estamos a viver num contexto completamente novo e de tanta incerteza? Como é que se diz a um jovem que as coisas vão melhorar, não é? E como é que se dá apoio a essa faixa etária? Pois, como é que damos apoio? Nós temos que estar atentos, não é? Os pais, e estarmos sempre atentos àquilo que os pais nos dizem. Como os adolescentes são muito fechados, por vezes é difícil percebermos se está deprimido, vivem muito no mundo virtual com os colegas,
Portanto, é complicado. Eu falo muito com os meus adolescentes e falo muito com os pais. E pergunto como é que eles se sentem, E depois também às vezes falo com os pais, só aos pais, para eles tentarem perceber se há alguma coisa mais, porque comigo eu estou com eles meia hora e portanto não tenho assim... não consigo perceber tudo e quem vive com eles é que percebe melhor. Portanto, muitas vezes até falo mais com os pais. O apoio que nós damos, se eu me apercebo que realmente tem uma situação e tem um adolescente que está a sofrer e que precisa de apoio, oriento sempre uma psicóloga, porque é extremamente importante eles terem esse apoio de psicologia. Tenho 2 adolescentes que precisaram mesmo do apoio de psiquiatria, não é? Porque já passa por uma fase diferente em que precisam de ser medicados mesmo. Eu tenho um exemplo de um adolescente que, por exemplo, que eu vi num ano pré-Covid e num ano a seguir completamente diferente, porque tinha tido um evento de vida, uma experiência em casa que ele ficou positivo e acabou por infectar a avó, e a avó faleceu, não é? E portanto isto é um exemplo, se calhar, de muitos casos, não é? Pronto. E nessa situação, pronto, é uma criança que já está medicada, já está com apoio psicológico, já tem o apoio de psiquiatria, e é desta forma que nós tentamos ajudar, não é? Eu, como pediatra, eu tenho que saber ver os sinais, aconselhar os pais e ensinar os pais a verem os sinais e depois orientar de acordo para o apoio psicológico e psiquiátrico. Há psicólogos que defendem que, inclusive, todas as crianças deviam ter ali um acompanhamento entre os 7 e os 12, que é aquela fase em que estão a ganhar mais autonomia, a desprender-se um bocado dos pais, a construir a sua personalidade. Concorda com esta filosofia de que deveria haver, de facto, um acompanhamento psicológico nesta transição? Não tanto aos 7 anos, eu acho que aos 7 anos não. Eu acho que a partir da altura em que a partir dos 10, é a fase quando eles passam do 4º para o 5º ano, é a fase em que eu acho que as crianças, aí concordo, acho que sim, que deviam ter um apoio psicológico, porque é uma mudança muito grande na vida deles e o mundo deles aumenta, não é? Eles eram um tubarão num lago, não é? E de repente são um peixinho pequenino no oceano. Pronto. E essa mudança eu vejo muito das minhas crianças, quando eles passam do 4º para o 5º, e o 4º, e depois assim, na escola, não é? Na primária, eles são apaparicados, têm um professor, se o professor já os conhece durante os 4 anos, não é? Olha, tu não comeste e depois apoiam na comida e tudo. Quando passam para o 5º ano é uma mudança muito grande, e nota-se que eles têm alguma dificuldade de adaptação, especialmente durante os primeiros 3 meses. Mas depois também tem uma coisa muito boa, e é por isso que eu adoro ser pediatra, sempre quis ser pediatra, porque também tem uma capacidade de adaptação muito grande, não é? Alguns mais que outros, se calhar alguns precisavam de mais apoio, mas aquilo que eu vejo no geral, aqueles primeiros 3 meses, com os pais atentos, depois acabam por também se adaptar, e são raros os casos que depois acabam por precisar de um apoio mais prolongado, não é? Ou mais especial, mais específico. Mas eu acho que tudo é aí. É do 4º ao 5º ano, é os 10 anos e a adolescência toda. Acho que há casos em que sim. É uma fase muito complicada e concordo com os psicólogos. Acho que às vezes, se eles tivessem alguém com quem falar, porque não querem falar com os pais, falam só com os amigos, ter um psicólogo, e depois isso é importante, ter um psicólogo em quem confiam, não é? Porque eu já tive algumas crianças que tivemos que mudar de psicólogo porque não criaram nenhuma ligação. Isso é muito importante, ter essa ligação para eles poderem conversar com alguém para além da família e dos amigos. E sim, posso dizer que concordo. A partir dos 7 anos acho que é um bocadinho cedo, mas a partir dos 10 anos sim, posso dizer que concordo com essa ideologia, sim. Acha que com a evolução dos tempos e com as tecnologias, as crianças foram assumindo cada vez mais cedo os comportamentos típicos da adolescência? Se calhar o que se via num jovem de 15, hoje já se vê num jovem de 10, 11, 12 anos. Sim, claro.
Claro, porque eu acho que é assim, isto tem a ver com a evolução, não é? Nós agora eles têm acesso a muita informação e, portanto, é natural que eles começam a ter acesso às coisas que nós só tínhamos mais tarde, muito mais cedo. E nota-se, especialmente nas meninas, não é? No sexo feminino, porque amadurecem muito mais rapidamente que os rapazes. E eu nem sei se isto não vai até antecipar-se mais ainda, porque como têm acesso aos vídeos e o YouTube e essas coisas todas, elas começam também a ter essa consciência social da roupa, pronto, são mini adolescentes, sim, eu acredito que sim, porque vejo isso na realidade, vejo isso nas outras crianças, mais cedo aparecerem agora com essas, pronto, aprendem mais cedo, não é? Têm contacto mais cedo com tudo. Sim, concordo em absoluto com essa ideia, sim. Como é que se arranja aqui um equilíbrio, falando aí das novas tecnologias, não é? Dos vídeos, como é que se arranja um equilíbrio entre deixá-los desfrutar dos conteúdos que todos os colegas estão a ver, não é? E eles não se querem sentir excluídos, ao mesmo tempo limitando para não se tornar uma obsessão, um vício, não é? Muito complicado. Muito complicado, e tenho a dizer que eu acho que é o maior problema de todos os pais. E todos me perguntam, e eu própria tenho o mesmo problema, conheço. O meu filho adolescente vive no mundo virtual e é muito complicado. Nós temos que tentar encontrar um equilíbrio que pode não ser o mesmo para toda a gente, não é? Portanto, não podemos dizer, pronto, ele vai jogar 2 horas por dia, não há regras. Eu acho que temos que todos ter bom senso, e cada uma ter bom senso, e quando eu falo com os pais, temos que ter bom senso, pronto, e temos que negociar um bocadinho com eles e explicar. Durante a semana é escola, não é? E eu costumo aconselhar isto aos meus pais e também sigo o mesmo. E, portanto, não há jogos, nós temos que dedicar o tempo à escola, não há jogos durante o fim de semana, então aí facilitamos mais um pouco e ficam mais tempo. Agora, eu também acho que limitar e dizer não jogas, só jogas 1 hora por dia, ou isso faz-te muito mal, proibir. Havia um jogo que felizmente agora já não está tanto na moda, mas que era horrível, e as crianças, quando jogavam esse jogo, ficavam super agressivas, todos os pais queixavam-se do mesmo. E aí, nesse tipo de jogo que cria essa agressividade e que as crianças ficam muito excitadas, eu aconselho, então tem que se restringir mesmo, não é? Agora, outros jogos, isto é a nova forma deles conviverem com os amigos, sobretudo na pandemia. O meu filho pede-me, e eu sou sincera, eu não vou proibir, não é? Durante a semana, aquilo que eu aconselho aos outros pais é evitar, sobretudo, é estudar. Ao fim de semana, dentro de certas regras, é claro que ele tem que jantar e almoçar, não é? Convém, e fazer as outras coisas todas, trabalhos de casa, mas impor limites. Ele conversa muito com os amigos, não é só os jogos, portanto é uma forma de ele conviver com os amigos sem sair de casa. Nesta fase também isto até nos ajuda um bocadinho, não é? Eu prefiro que o meu filho esteja em casa e a falar com o amigo, ou a falar de um jogo, não é? Através do ecrã, do que estar aí na rua e a conviver com os colegas e tomar café, pronto. E portanto também nesse aspecto eu não sou fundamentalista em nada. Eu acho que temos que ter bom senso e adaptar-nos, e cada família adaptar a cada família. Quando os pais me perguntam, então, mas como é que são as coisas lá em casa? Quantas horas, como é que os pais chegam a casa? Quando é que eles chegam a casa? Têm atividades, não têm? E encaixar isso assim de uma forma equilibrada. Acho que não há assim nenhuma regra, não, é só 2 horas por dia. Eu acho piada aqueles artigos que saem que dizem as crianças só devem estar em frente ao ecrã durante 1 hora por dia. Bem, isto aqui tem que ser contabilizado, não é? Como é que nós fazemos isso? A minha filha tem um tablet que ela vê os vídeos e ela chega a casa, vê um bocadito, depois jantamos, não é? Depois vê mais um bocadinho depois, pronto, se calhar não é 1 hora, é 1 hora e tem um quarto, pronto. Temos que ter bom senso.
Eu acho que temos de ter bom senso sobre tudo e gerir, não é? E todas as famílias são diferentes e, portanto, todos têm características diferentes e nós temos que encaixar isso de acordo com cada situação que é única, não é? Somos todos diferentes, as famílias também. Regressando aqui um bocadinho à Covid-19, está em curso a vacinação das crianças, que é um tema que divide a sociedade e divide a comunidade médica também. Qual é a sua opinião sobre a vacinação das crianças, sendo este um dos grupos com menos probabilidade de doença grave resultante da Covid? A minha opinião é para recomendar a vacinação. Já li vários artigos. Temos que dividir isto por partes. Nós sabemos que neste momento, com as variantes que nós temos, as crianças não têm doença grave, não é? Por isso faz muita confusão aos pais, porque é que eu vou vacinar o meu filho se ele apanha e nem sequer tem sintomas, não é? Portanto, isso faz alguma confusão. Tratando-se de crianças, ainda maior é a preocupação dos pais, porque eu posso me vacinar, mas ao meu filho já é uma história completamente diferente. Eu tenho pais que foram logo a correr fazer as vacinas, mas depois, ai doutor, e agora a minha filha de 5 anos, é para vacinar, não é para vacinar? Pronto. É verdade, nas crianças dão menos sintomas. O que é que nós temos visto? Esta última variante, a Omicron, já dá sintomas nas crianças. Portanto, a anterior não. A anterior as crianças eram completamente assintomáticas. Esta variante, esta estirpe, já dá sintomas nas crianças, embora sejam ligeiros, mas as crianças agora já têm febre, já ficam com febre com o Covid. Eu tenho agora um lactente pequenino que está com febre, está com tosse, portanto, há uma dificuldade respiratória. Portanto, o Omicron dá sintomas nas crianças, já não é como o outro. Pronto. Não é tão grave como nos adultos, continua a não ser grave, os bebés não ficam internados por isso, não é? Mas também é mais uma virose àquelas outras viroses que eles já têm, portanto já dá sintomas, não é? Que eu antigamente, quando eles ficavam doentes com o anterior, com a Delta, eu dizia, ele está constipado, olha, então o Covid não é de certeza, porque o Covid passa-lhes completamente. Agora não, agora não, agora não. Agora nós sabemos que esta dá sintomas nas crianças se tiverem febre, portanto é uma possibilidade grande de ser um vírus. Por isso, e temos que também pensar em termos de comunidade, nós não podemos pensar só nas crianças e nos adolescentes, temos que pensar, também ter uma visão mais global. O que eu explico aos meus pais é assim, pronto, é muito bem, sim. Dá poucos sintomas nas crianças, mas se nós não vacinarmos todos, a vacina é segura. Para termos uma vacina no mercado, embora tenha sido rápida, tem que ter duas coisas: é ser segura e ser eficaz. Se elas estão no mercado é porque elas são seguras e são eficazes. Até agora não houve, que se houvesse alguma reação em alguma criança que já nos outros países já estão a ser vacinadas, já tinha corrido meio mundo que alguma criança morreu da vacinação, não é? Portanto, é segura. Eficaz, ainda estamos a avaliar, mas se é eficaz nos adultos, também nas crianças, acreditamos que seja, e os estudos também apontam para isso. Quanto mais cedo nós tivermos mais pessoas vacinadas, incluindo o grupo das crianças, mais cedo nós vamos acabar com esta pandemia. É assim que eu explico aos meus pais. E explico, então, não vê que até aos 2 anos, até aos 8 meses, quantas vacinas é que as crianças fazem? Quantas? E os pais não perguntam, oh, doutor, é para vacina, não é para vacinar, não é para vacinar, porque está no plano nacional, não é? Eu assim, bem, está bem, tem mais tempo, mas por exemplo a Bexer tem poucos anos, há uma que é a Nimenrix só agora que é recomendada, que também tem poucos anos, essa vacina, e os pais quando perguntam, aconselham a fazer, me fazem mais perguntas e fazem. O Covid, como foi esta coisa toda, eu acho que mete mais confusão, não é? Porque acham que foi feita a pressão e porque se calhar pronto. Mas eu recomendo, é uma recomendação da DGS já e tenho que recomendar também, não é? Como pediatra e como médica, e pessoalmente a minha filha, assim que fizer os 5 anos, eu vou vaciná-la.
Acha que tendo em conta essa confusão, não é, que se está a gerar entre os pais e as perguntas e as dúvidas, acha que eles estão a vacinar, os que optam por vacinar, estão a vacinar por medo do vírus ou por medo das retaliações ou das discriminações das crianças não estarem vacinadas? Não, eu acho que é por medo do vírus. Não, é por medo do vírus. Aliás, eu aos pais, eu recomendo, não é, que me perguntam, mas digo sempre, mas a decisão é vossa. E se o pai não quer vacinar, não é obrigado a fazê-lo. E ninguém pode obrigar a vacinar, e nem os adultos. Nós não somos obrigados a ser vacinados. Cada um sabe, e os pais que são responsáveis pelas crianças decidem pelos menores, não é? E, portanto, temos esta recomendação. Isto não é para, e acho mal que seja utilizado como discriminatório, porque isso acontece com os adultos, não é? E acho que de todo isso nas crianças vai acontecer. Eu acho que não vou fazer uma coisa dessas, não é? Acho que então é que é o. Mas não pode servir como um fator discriminativo entre as crianças, nem é para discriminar, nem acho que seja por isso que eles não vacinam. Não tem a ver com o facto de acharem que depois vão olhar para o lado, olha, eu vacinei o meu filho e tu não vacinaste o teu. Não, eu acho que é mesmo no meio do vírus, pelo menos quando eu tento explicar isso aos meus pais, eu acho que eles percebem, não é? Não é para. É mesmo porque temos este vírus, temos esta pandemia e nós queremos é que ela termine. E queremos que termine da melhor forma possível. Se nós, quanto mais pessoas estivermos vacinadas, mais cedo chegamos lá, não é? E eu acho que assim, e deixo os pais completamente à vontade, que eu não vou, chegam à consulta, não é das coisas primeiras, olha, já vacinou o seu filho? Não, nunca na vida, não é? Isso é impensável. Nem é das coisas que se deve começar no início da consulta. Então, já pensou, já agendou a vacina, já não. Isto é uma decisão pessoal, e não deve ser, e aliás, e tem também as outras vacinas, há outros pais que também optam por fazer as outras, não é? E têm o direito de dizer que não querem fazer, portanto acho que não é por medo, porque quando os pais dizem que não querem, é porque não querem, não é por medo de discriminação, pronto, quando fazem é porque realmente têm medo do vírus e querem se proteger, não é por sentir que vão ser discriminados por isso. Há um mundo além da Covid-19, não é? Há outros Esquecemos muitas vezes, não é? Então agora os últimos 2 anos nós não falamos outro dia, já estou tão cansadinha, olha, vou-lhe contar. Há outros vírus que dão doenças bem mais graves nas crianças, não é? Vírus e bactérias. O que é que se passou até este ano? Passou-se uma coisa engraçada, que foi por um efeito da pandemia. Nós, janeiro e fevereiro do ano passado, como ficámos em isolamento, as crianças ficaram em casa. E aconteceu um fenómeno que foi, como ficaram em casa, os vírus não tiveram hipótese de infectar e das crianças ficarem doentes, ficarem com viroses, pronto. E até os pais me diziam, doutora, o meu filho nunca andou tão bem no inverno, sem tosse, sem ranho, porque eles andam sempre, não é? As crianças então que andam no infantário, andam nos infantários, andam sempre com tosse, com ranho, pronto. E começou em junho. Junho, os internamentos de pediatria, que é no verão, que é a altura mais calma, mais tranquila, as pessoas vão de férias, o tempo está mais quente, os vírus não têm tanta propensão para se multiplicarem, os internamentos cheios de pediatria, cheios, com essas infecções respiratórias, o vírus que é o VSR, que é um vírus muito importante que provoca infecções respiratórias, até bronquiolites, não é? Casos mais graves em crianças até mais pequeninas, apareceu em junho, que não aparecia em junho. Aliás, há um sistema todo montado, uma vacina para evitar a infecção por VSR, sobretudo nos prematuros, que é o palivizumab, que houve um estudo que foi feito agora pelos pediatras e alteraram a sua administração para acompanhar esta alteração em termos de meses em que apareceu este vírus. Nós vemos aqui uma mudança e não sei muito bem como é que vai ser para o ano, porque nós vivíamos sempre, o verão era mais fácil, aparecia uma gastroenterite, aparecia outra, pronto. O inverno as infecções respiratórias todas. Este ano foi diferente. Junho, julho, agosto,
e setembro os internamentos cheios com infecções respiratórias, não é? Dos outros vírus, as outras viroses, porque nós temos um mundo de vírus, não é? Temos a gripe, temos os influenzas, nós temos o entrovírus, nós temos o vírus essencial respiratório, que é o tal VSR, temos muitos vírus. E notamos que eles também foram afetados por estes isolamentos, confinamentos, e houve aqui uma deslocação no tempo em que eles aparecem devido à pandemia. E eu, aos meus pais, muitas vezes dizia, antes desta versão, porque esta já dá febre nas crianças e tal, embora seja uma coisa leve, quando ficavam doentes, eu pronto, então, olha, isto vai ser uma virose, não é Covid. Muito provavelmente nele não é Covid. E não, as crianças, as positivas, a maior parte delas eram assintomáticas, quando se descobriu que eram positivas. Mas os outros vírus vão continuar a aparecer. Eu não posso dizer aquilo que dizia todos, eu já sou pediatra desde 2007. E o que eu dizia sempre era, no inverno, pronto, preparem-se, eles vão apanhar 1 ou 2 infecções por mês, faz parte da infância, são vírus próprios da infância, é dessa forma que nós criamos imunidade, não é? E especialmente aos pais que vão ao primeiro inverno para o infantário, eu dizia sempre, pronto, então prepare-se, semana sim, semana não, vai ficar doente. Semana sim, semana não, porque depois ficam aflitos, não é? A primeira vez que vai para o infantário, primeiro inverno. Eu neste momento não sei o que é que vou dizer aos pais. Não tenho tido esse discurso porque isto tem-se arrastado. Foi tudo no verão. Neste momento aqui no internamento nós temos só 3 crianças internadas na pediatria. Quando tínhamos internamentos cheios em janeiro, no inverno, com esses vírus todos, eles apareceram todos no verão, de junho a setembro. Portanto, houve aqui um shift em termos de infecções que vamos ver ainda, não sei. Não é só agora vendo o que é que vai acontecer agora em janeiro e fevereiro e agora durante o próximo verão se vai haver essa mudança em termos de infecções respiratórias. É porque aconteceu tudo no verão. Janeiro. Os piores, eu fui interna no Hospital São João, no Porto, fiz lá o meu internato de pediatria e eu lembro que janeiro e fevereiro, dezembro, janeiro e fevereiro, eu andava a arrastar-me. Eram urgências com horas de espera de 5, 6 horas, porque tudo se concentrava em infecções respiratórias todas nesses períodos, janeiro e fevereiro. Alturas em que nem sabia para que lado que me ia de virar, ok, agora já vi esta ficha, aquilo já está a fazer nebulização, agora não é. Nós estamos em janeiro agora, a urgência está tranquila, temos só 3 doentes internados. Mudou, eu não posso, eu não sei, também não sei o que é que isto vai significar no futuro, se vamos voltar a ter, se vai voltar tudo ao normal, se este ano, como agora janeiro e fevereiro está a ser tão calmo, vão voltar todos em junho, julho e agosto. Estou também um bocadinho baralhada porque de facto não sei e não sou única, porque nós os pediatras achamos todos estranho, estamos a tentar nos adaptar, não é? Tal como aquela vacina que já alteramos os meses para prevenir se aparecer agora novamente no verão, porque não está a aparecer agora, que devia aparecer agora, e temos que ir vendo mês a mês, não é? Nós estamos nisto ainda não fizemos 2 anos, não é? Neste momento, pronto, ainda sabemos muito pouco e uma coisa engraçada é que eu realmente acho, e li agora há bocadinho, que a OMS já diz que a pandemia está a terminar. Li isso mesmo agora. Saiu agora uma informação, porque este Omicron, e como está-se a espalhar com tanta rapidez e tantas pessoas estão a ficar infectadas, que até março vamos estar todos imunes e de certa forma vamos conseguir terminar a pandemia. Eu espero que ele esteja certo, não é? Era bom. Na verdade, eu posso dizer que a minha família lá em casa, que somos 4, já estamos arrumados durante 3 a 6 meses.
Estamos porque, vou-lhe dizer, pronto, eu tive piorzinha. A minha filha que nos pegou de 4 anos que não usa máscara, ficou a turma dela toda da escola, não é? Que é agora o grande surto que existe atualmente, quer na feira, quer em Vila de Conde, que eu moro em Vila de Conde, mas trabalho na feira. Em todo o lado, é o pré-escolar, que não usam máscaras, isto é muito contagioso, eles contagiam-se uns aos outros. De facto, é uma versão mais leve e neste momento posso dizer que a minha família nuclear está imune. E ó, à volta, como as turmas deles também já ficaram, não é, imunes, eu durante os próximos 3 a 6 meses, talvez o senhor da OMS tenha de facto razão, talvez iremos conseguir desta forma acabar a pandemia, quem sabe. Eu sei que durante estes 3 a 6 meses, e amigos próximos também já apanharam, não vamos fazer testes, estamos imunes. Quem sabe, pode ser que agora nos próximos 3 a 6 meses, sou uma pessoa otimista, portanto acho que e correndo tudo bem, não é? Acho que sim, acho que se calhar vai acabar. E olha que eu em relação à pandemia nunca fui otimista, porque quando diziam que ia acabar, e ai, agora que vem a vacina, isto é que vai ser, agora vamos acabar, eu dizia logo, isto não sei. E mesmo assim eu tenho os pessimistas que dizem, agora existe outra variante, tu vais ver que isso não é verdade. Mas de facto, se nós estivermos agora ele tem alguma razão naquilo que diz, não é? Também é uma pessoa que não vai dizer isto a nenhum leve, digo eu. Acho que não é. Portanto, se eles lá fazem os cálculos deles, agora é esperar, não é? Para ver se isto acaba. Doutor, e outras patologias que levam as crianças ao pediatra ou às urgências? Continuam a ser comuns otites, bronquiolites, problemas gastrointestinais? Sim, sim, sim. Todas as outras doenças continuam, sim. Sim, eu achei piada no início disto porque toda a gente, e agora já está um bocadinho diferente, toda a gente que tivesse tosse ou isso era Covid, não é? E eu nas crianças dizia, olha, não existe só o Covid, nós temos. Depois apareciam borbulhas, doutor, estes são borbulhas, pois isso é varicela, não é Covid, é varicela. Portanto, tem muitas outras, essas continuam a existir, não é? As varicelas, as otites, amigdalites, gastroenterites, pronto, isso tudo continua a existir, sim. Agora, continua a existir, o tempo em que elas aparecem é que mudou, que foi aquilo que eu expliquei há bocadinho, não é? Isso é que, aliás, a varicela costuma aparecer no verão, que até costuma estragar as férias aos pais, que é engraçado que aparece. A varicela parece que escolhe mesmo alturas em que os pais vão de férias. Depois os filhos não podem apanhar sol, não é? Ir para a praia. E apareceu agora no inverno. Assim, uma coisa assim diferente, pronto, vemos estas alterações assim. Agora, continuam a existir, continuam. A altura em que aparecem, que nós estamos à espera que eles apareçam, mudou. Portanto, continuam, estas que enumeramos aqui são as principais, as mais comuns que aparecem. Na infância, sim, são as mais comuns. Bronquiolites, até aos 2 anos, não é? Isso é uma doença muito comum. As bronquiolites, otites, amigdalites, adenoidites. Também temos infecções urinárias, que também é uma patologia que pode surgir na criança, embora seja menos, não é, é menos frequente. Sim, são essas as doenças assim. E depois temos aquele saco que são as viroses, não é? Porque existem muitos vírus que provocam sintomas semelhantes, não é? E que muitas vezes isso faz confusão aos pais quando dizem, está com uma tosse, tem febre 3 dias, e assim, então vamos vigiar, vamos tratar a tosse, vamos vigiar a febre, e perguntam, mas que vírus é este, doutora? Olha, pode ser muitos vírus, isto é uma virose. Pronto, e sabemos que há muitos vírus que provocam a virose. E a maior parte das crianças é isso, são as viroses, não é? É difícil para alguns pais perceber porque, mas é uma virose, mas é um vírus, qual é o vírus? O que é que provocou? Tem outro nome? É só virose, é uma virose, pronto. Mas na realidade nas crianças, a grande maioria são viroses. A infecção que acontece na criança, a maior parte delas são víricas, não é mesmo? Amigdalites, otites, muitas vezes nós vamos a correr fazer antibióticos nas crianças,
quando no adulto costuma ser uma coisa mais bacteriana e precisam logo de antibiótico, nas crianças a maioria das doenças são víricas e são as tais viroses. Muitas vezes não chega ao otite nem à amigdalite, mas faz aqueles 3 dias de febre, que nós dizemos sempre vigiar 3 dias de febre, vamos tratar a tosse, tratamos a congestão nasal e depois passa. Pronto, doutor, e ele, pronto, ainda bem, olha, já passou, está a ver, foi uma virose, não sabemos qual foi o vírus, tratamos os sintomas, passou, e ele agora está aqui aos pisos e aos saltos. Portanto, é o saco das viroses, é um bocadinho, nós explicamos, há algumas que nós conseguimos distinguir, a varicela é fácil de distinguir, não é dos outros vírus, porque aparecem as mechinhas. Temos outra que são 3 dias de febres altas e depois é que aparecem as manchas, e essa virose também tem um nome e que podemos dar nome. A maior parte delas dão esses sintomas e nós metemos no saco das viroses, que é o mais frequente. Mais frequente são as viroses. É? E que situações é que são mais graves e levam a internamentos ou cuidados intensivos nas crianças? Em que casos isso tem muito a ver com a patologia que está associada, não é? Portanto, é mais frequente nas crianças que têm outras doenças crónicas, não é? E outras patologias associadas. Raramente uma criança que seja saudável, estas viroses normais, se apanharem, vão parar aos cuidados intensivos ou precisam de cuidados mais críticos, mais avançados. A população em geral, nós temos poucas coisas que sejam mesmo graves nas crianças. Em termos de viroses, há aquele VSE que eu falei há pouco, mas que é especialmente agressivo na comunidade dos prematuros, não é? De crianças. Eu sou neonatologista, também trabalho aqui nos cuidados intensivos neonatais. E é um vírus que neles provoca doença grave, que são mais imaturos, mas tem uma patologia associada, habitualmente há sempre uma patologia associada. Crianças que tenham cardiopatias congénitas, problemas cardíacos, os vírus podem provocar uma doença grave, não é? Eles podem ter, porque tem uma patologia associada. Depois temos outros casos que pontualmente é como que eu costumo dizer, porque é que alguns adultos apanham pneumonias e outros não, não é? Por algum motivo naquela criança pode provocar uma doença grave, não é? Temos crianças que fazem pneumonias, outras não, o vírus é o mesmo, depende da suscetibilidade individual de cada um também, pronto, mas no geral, e foi por isso que eu escolhi a pediatria, a maior parte das doenças, eles até podem estar muito mal 2, 3 dias, mas depois recuperam muito rapidamente. Se tiver uma patologia associada, já é um fator de risco. Se não tiver, é mínima a percentagem em que estes vírus podem provocar assim uma doença mais grave, que necessite de cuidados intensivos. Quais são as principais dúvidas e preocupações que os pais trazem para o consultório do pediatra relacionadas com a Covid e não relacionadas com a Covid? As principais preocupações relacionadas com a Covid são os sintomas, é a forma em como devem fazer o isolamento, os avós, não é? O contacto com os avós, e depois o tratamento, o que é que podem fazer para tratar a criança se tiver Covid. Resumindo, as questões que mais preocupam os pais, e sobretudo quando é na fase inicial, que são bebés muito pequeninos, resumidamente é o aleitamento materno, são os problemas de pele, é o coto umbilical naquela fase em que está a cair, que mete muita impressão aos pais. E uma coisa que eu depois não falei, que agora me estou a lembrar, que são as cólicas. E o sono, que nós falamos, que estava a falar, não é? Mas depois, entretanto, não ouviu. Portanto, é isso, resumidamente. Com a quantidade de informação que existe hoje em dia, nota que os pais agora são mais exigentes, vêm mais informados, fazem mais perguntas? Sim, sem dúvida. Sim. Mas também noto outra coisa. Eles são mais informados, mas ficam mais confusos. E porquê? Porque eu acho que os avós já não dão tanto apoio nesse aspecto. Os pais, como já acham que sabem,
e vão à internet, e agora pesquisam na internet, não perguntam à mãe que foi mãe, não é? À avó, nem aos avós, como é que eles fizeram, como não fizeram, e depois também há coisas que já são ultrapassadas, portanto também não confiam nos avós para algumas coisas. Portanto, chegam à consulta e vêm mais informados, mas menos seguros. Não sei se me estou a fazer entender, não é? Vêm menos seguros porque falta aquele apoio da avó que passou por aquilo, mas eles já nem ligam porque vão ler e as coisas agora estão atualizadas, portanto aquilo que a avó disse não dão grande valor e portanto, e depois vem muita informação e é isso, vêm mais informados, têm mais informação, têm acesso a mais informação, mas acho-os menos seguros. Da Sociedade Portuguesa de Pediatria disse uma coisa muito interessante numa entrevista que foi, hoje em dia amamos cada vez mais os nossos filhos, mas temos cada vez menos tempo para eles. Que impacto é que isto vai ter também no desenvolvimento das crianças? Ai, não sei, temos que esperar para ver. E eu acho que isso é verdade e tenho que concordar. Nós amamos mais os nossos filhos e temos cada vez menos tempo. Como é que nós também podemos interpretar isto? Nós amamos mais porque também eu acho que tentamos compensá-los mais porque passamos menos tempo com eles, não é? Amamos mais, castigamos menos, porque é uma forma de nós compensarmos os nossos filhos, porque passamos pouco tempo com eles. E depois, como nós passamos pouco tempo com eles, também o pouco tempo que estamos, se sabemos que ele faz uma coisa errada, vamos passar metade desse tempo, quase o tempo todo, a pôr de castigo. Isto eu acho que é o maior problema dos pais hoje em dia, não é? E é por isso que as crianças cada vez fazem mais aquilo que querem, cada vez fazem, porque nós somos, e contra mim falo também, porque noto uma diferença de educação do meu filho para a minha filha agora mais pequenita, não é? Nós tentamos compensá-los. Eu agora com a Rita tenho menos tempo, tenho muito mais coisas, e portanto o tempo em que eu estou com ela é para brincar com ela, é para deixá-la saltar em cima de mim, pronto, não é? Nós deixamos fazê-los coisas, a minha mãe quando me vê com ela diz, ai meu Deus, eu não sei como é que tu aguentas, eu nunca ia deixar, nunca te deixei fazer. Ela está aí a cantar já há 10 minutos, não mãe, tu deixa cantar. Não é? Nós somos pais muito mais permissivos porque é a nossa forma de compensar. Eu acho que isso é o amar mais, não é? O pouco tempo que passamos com os nossos filhos. Os nossos filhos passam muito mais tempo com a educadora e com o auxiliar da sala, não é? Temos que reconhecer, não é? O meu filho passa mais tempo com o professor e com os colegas do que comigo. E, portanto, e somos uma geração que dá muito valor a isso, não é? Já não é a geração dos nossos pais que era tens é que passar na escola, tens que estudar, ai, se faças isso, ficas lá de castigo. Pronto, era muito essa geração. Nós agora já somos uma geração que amamos mais, realmente. Se isso é positivo ou negativo, como está a perguntar, é o que é que isto vai ter efeitos no futuro? Eu não sei, desconfio, não é? Que não vou estar tão preparados para as contrariedades da vida, não é? Não vou ter tantos mecanismos como nós tivemos para aceitar o não, para aceitar a frustração de não ter aquilo que nós queremos, não é? Acho que isso no futuro estamos a prejudicá-los nesse aspecto, não é? E no futuro não sei o que é que isso agora só vendo no futuro como é que vai evoluir, como é que eles depois vão encarar as coisas, mas digo isto muitas vezes, é verdade, e se calhar porque é muito complicado encontrar o equilíbrio, não é? Eu acho que o grande problema é aí. Os pais foram mais severos e nós somos mais permissivos. O equilíbrio, o segredo está no equilíbrio. Agora, saber qual é o equilíbrio, eu acho que é o difícil, não é? Mas Acha que essa difícil conciliação entre a vida profissional e pessoal hoje em dia, que provoca esse contexto de menos tempo, de mais culpa, de cedências, poderá, de certa forma, justificar que se atire hoje em dia mais para as costas dos pais o fracasso dos filhos? Os pais são mais culpabilizados?
Eu penso que sim, eu acho que até nós nos fazemos isso a nós próprios. Não são, não é? E é por isso que damos mais e que amamos mais, também exigimos mais, não é? Nós temos pais que exigem muito dos filhos, que eu tenho crianças que são super ansiosas porque têm que tirar 5 a tudo e não é nem todas as crianças têm que tirar 5 a tudo, não é? Nesse aspecto, que são coisas diferentes. Agora, isto de compensar mais também nos compensamos mais porque nos sentimos culpados. Não é? No fundo é isso. Nós compensamos mais porque nos sentimos culpados, porque é um contrassenso, não é? Temos que trabalhar para sustentá-los, para alimentá-los, para vesti-los, mas depois sentimos culpa e depois compensamos dessa forma porque estamos pouco tempo com eles. E no fundo nós culpabilizamos e daí nós temos essa necessidade de compensá-los e de amá-los mais e pouco tempo que estamos com eles. Compensá-los, não é? E fazer, e talvez facilitar e sermos mais permissivos do que se calhar seríamos se não tivéssemos esse sentimento de culpa. Por outro lado, hoje dá-se uma maior importância ao tempo da infância, não é? As pessoas agora já começam a perceber as capacidades e a valorizar as capacidades das crianças, não é? Sim, sim, sem dúvida. Sim, sim, há coisas muito positivas, muito. E é por isso mesmo que tentamos lhes dar tudo, não é? E compensá-los porque dá-se mais valor. Também é uma sociedade mais exigente, não é? Em termos de desenvolver, todas as crianças têm que ser médicos, têm que tirar 20, têm que ser o melhor da turma, têm que jogar futebol, karaté e um instrumento musical ao mesmo tempo, não é? Sim, se é nesse sentido a pergunta, sim, somos uma sociedade mais. E depois eu às vezes até digo aos pais, quando me dizem, ela agora tem o balé, depois vai para a natação, e depois não sei o quê, e depois eu realmente passo pouco tempo com ela. Olha, e se ela não fosse para a natação? Aí também tinha um tempinho, se calhar, e até podia passar tempo com ela, não é? Mas depois sentem-se culpados, não, mas porque a amiga dela da turma faz karaté, faz futebol, faz não sei o quê, portanto, pois, não é? E volta ao equilíbrio, nós temos é que ter bom senso e temos que ver o que é que nós queremos. Nós queremos as crianças sejam boas na música, que sejam nadadores, que tirem 5 na escola, ou queremos ter tempo em que nós estamos presentes com eles e passamos tempo com eles e usufruímos e criamos uma ligação e convivemos com os nossos filhos, não é? Ou então criamos um meio termo e temos que aceitar que é assim que nós vamos fazer as coisas e viver bem com esse facto. E se calhar se nós encontrarmos esse equilíbrio, se conseguirmos conviver bem com aquilo que nós, com a decisão que nós tomamos, pronto, este tempo não é para mim, é para ele aprender um instrumento, eu sei que vou ter menos tempo com ele, mas o tempo que eu vou estar com ele, vou ler uma história com ele, vou brincar com ele, vamos ver um filme juntos, com o meu mais velho, ou até houve uma altura em que escolhemos uma série, agora vamos ver um episódio, Gonçalo, os dois juntos, pronto, agora vais deixar os teus amigos, pronto, já fizemos toda a vamos ver um episódio, pronto. E dessa forma, e vive bem com isso, porque se é uma coisa que nós pensamos, nós temos é que arranjar o equilíbrio, porque temos que trabalhar, temos que, não é? É ter bom senso e arranjar esse equilíbrio para conseguirmos fazer tudo. E as crianças não precisam de fazer tudo também, não é? As crianças não precisam de fazer tudo. Eu até aos 5 anos vivia em casa com a minha mãe. Não é? Isto agora é aquela coisa, doutora, ela está em casa com a avó, não acha que ela deve ir já para o infantário? Porque depois em termos de desenvolvimento, a coisa, assim, olha, até pode atrasar um bocadinho e há uma coisa que às vezes atrasa quando as crianças não vão logo para os infantários, ficam em casa com os avós, que é a linguagem. Mas olha, passado 3, 4 meses estão iguais aos outros. Cada um tem o seu tempo, é verdade. Cada um tem o seu tempo, o seu desenvolvimento, uns podem começar mais tarde, depois quando eles chegam à escola primária já estão todos parecidos, há uns mais inteligentes, há uns mais rápidos, há uns mais lentos, há os que são bons a matemática, o outro que é bom a desenho, o outro que é bom a português, portanto depois acaba tudo
tudo por se encaixar, que muito, e eu acho que isso, a preocupação dos pais também é muito o desenvolvimento das crianças. Mas não fez aquelas perguntas que eu agora estou a pensar, assim, a retrospectiva, é o desenvolvimento, se a criança vai ser inteligente, se a criança desenvolve, se é saudável, se consegue ser o melhor da turma, se vai ser médico, juiz, advogado, não é? Ter um futuro, pensam já no futuro, a criança tem 1 ano e já estou a pensar, oh, doutora, ela ainda não caminha, não é? E eu assim, caramba, não, vai para a primeira classe, oh doutora, ele só tirou o suficiente, ai, oh mamãe, mas olha, ele ainda tem muito tempo até chegar ao 10º ano e preocupar-se com notas para a faculdade. Vamos com calma. Ele chega lá. Ele se calhar não é bom a isto, mas vai ser bom a outras coisas, não é? O desenvolvimento das crianças são todas diferentes, o desenvolvimento de todas as crianças são diferentes. O importante é nós percebermos se há um atraso no desenvolvimento. E aí pode ter problemas, não é? Isso é o importante. Quando é um desenvolvimento, porque eles são todos diferentes, a Matilde começou a caminhar aos 10 meses, mas o Lourenço só aos 15, portanto tem um atraso, não tem. O Lourenço foi mais lento a caminhar. Depois chega à escola e estão os dois a caminhar, a correr, a saltar e a fazer as mesmas coisas, não é? Mas isso também preocupa muito os pais, sim, o desenvolvimento é importante. Obrigada, doutora.